Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma entrevista da nossa Wellbeing Journey 2025, celebrando a Jornada Internacional da Felicidade no Trabalho. Nós começamos no dia 20 de março com uma entrevista por dia e hoje nós recebemos a Juliana, nossa parceira aqui da Leader Academy, para falar de um dilema que está bastante presente hoje nas discussões, que é como é que a gente fomenta conexões humanas em tempos de inteligência artificial, entre outras coisas que nós vamos abordar no nosso papo de hoje. E agora eu passo a bola para a Eliana para fazer a primeira pergunta e dar o start ao nosso papo de hoje. É isso aí, muito bom estar aqui de novo nessa jornada. E para a gente começar esse papo quente, né, eu quero saber como que você vê o bem-estar nas organizações hoje em dia. Bom, bem-estar é um conceito amplo, então eu quero trazer um ângulo que tem me chamado a atenção há muitos anos, que é a nossa relação humana com a tecnologia. E se a gente for falar em tecnologia, o arado foi uma tecnologia, né? O vapor foi uma tecnologia, mas o que aconteceu nos últimos tempos? As coisas mudaram tanto e de uma forma tão intensa que mudaram a nossa forma de ser e estar no mundo e de nos relacionar. Então, eu quero trazer esse recorte dos relacionamentos. Nós continuamos sendo pessoas, continuamos tendo essa nossa humanidade. Isso não se adaptou, isso continua a mesma coisa. Só que então, como que a nossa relação com a tecnologia e mais ultimamente com a inteligência artificial está se transformando e o que é bom e o que é ruim e o que a gente pode fazer a respeito disso? E já começo dizendo que nós não temos as respostas, nem eu, nem ninguém, porque estamos todos vivenciando essa novidade ao mesmo tempo. Então, como que a gente pode arrumar recursos para usar o nosso potencial? Se a gente for concorrer com a IA, perdemos. E não é esse o ponto. O ponto é, ah, vamos passar o trabalho operacional, o trabalho que a gente pode delegar para a IA e reter as atividades de criatividade, as atividades, né, de relações humanas. Mas o que eu vejo que está acontecendo é que nós estamos delegando tudo. E aí o que acontece? Qual que é o efeito que isso está causando? Isolamento, solidão. A gente vive numa época de assim, ultra conectados, né? Virtualmente, mas desconectados emocionalmente. Porque a gente precisa mais, a gente precisa do abraço, a gente precisa do toque. Tem até um estudo dizendo, que demonstra o efeito do abraço, particularmente, na relação das pessoas e na felicidade das pessoas. Então, esse tema todo, assim, me deixa um pouco curiosa, angustiada, de uma certa forma, imaginando o que que a gente pode fazer a respeito disso. E quando a gente falava em no telefone, né? É fácil não, é difícil pra caramba. Pegar isso aqui e falar tó, deixa lá de lado. Com a vinda da inteligência artificial, isso vai ficar mais complicado ainda, porque é um invisível. Ela está vindo, já tem uma estimativa, né, que daqui uns 2 a 5 anos ela vai permear tudo, todas as nossas relações, todas as nossas formas de interagir. E como que a gente vai conter ou controlar ou até entender esse invisível? Então, Não, sabe uma coisa, né, para comentar nesse ponto que eu gosto bastante de trazer, a inteligência artificial ela é muito bem-vinda para facilitar a nossa vida, né? Então, colocar as coisas repetitivas, né? Automatizar alguns processos, melhor do que as tecnologias anteriores, né? Dá para fazer muita coisa aí. Mas como você trouxe aí, um engano, né, tremendo a gente delegar para a inteligência artificial coisas que nos dão prazer fazer. Mesmo que seja repetitivo, eventualmente, né? Então, se é uma coisa que você curte fazer, e você tem tempo para fazer e etc., não delegue, né? Então, por exemplo, ela está vindo muito assim para facilitar a escrita de textos, né? De organização de texto, e isso é maravilhoso, né? Porém, eu, por exemplo, gosto muito de escrever texto, então, no meu caso, seria um engano
deixar para a inteligência artificial escrever todos os meus textos, né? Então, é legal a gente trazer aqui também esse ponto, né, que o autoconhecimento também vai dar esse direcionamento, né? O que é bom para mim, né? O que eu não deveria delegar. Tem até uns memes, né, por aí que fala isso. Daqui a pouco tá a gente varrendo o chão e a inteligência artificial pintando quadro, né? Então, por exemplo, então as atividades mais criativas, que é natural do ser humano, tem que ficar com a gente, né? Sempre que, Está, né? né? Tem que ficar com a Já gente. estamos varrendo o chão Já está e a IA acontecendo isso. Pois fazendo é, imagem. pois Mas é. vai além disso, né? Então, a questão dos algoritmos que te colocam sempre mais do mesmo. Tem inteligência Ah, artificial aí. Então, sim. Uhum. e daí a gente começa a acreditar que aquele mais do mesmo é a verdade completa. E aí eu me isolo naquelas ideias e passo a ser mais radical, menos mais intolerante às outras opções. E na hora que eu me prendo aqui, me escondo, e é maravilhoso, porque a gente está usando essa tecnologia agora, então é muito difícil, né? A linha, a diferença é muito tênue, mas na hora que eu me escondo na tela e eu não me exponho, não coloco a minha vulnerabilidade, não erro, não, não me dou a chance de ser autêntica, eu vou me fechando, me fechando, me fechando. Então, é curioso, né? Eu sou uma pessoa muito sensível. E isso sempre foi visto como um problema. Tudo me afeta. Nossa, você é muito sensível, não dá para falar nada, né? E hoje eu estou vendo que essa sensibilidade me colocou muito perto de muitas tendências. Então eu estou percebendo coisas que eu já sinto há muitos anos começando a virar mainstream. Então eu falei, opa, essa sensibilidade, deixa eu prestar atenção onde eu estou sensível, porque talvez isso possa ser interessante. E quando a gente começou a usar o telefone celular, há uns 20 anos, eu já comecei a ficar, encrencar com o uso do telefone na mesa do jantar ou nas conversas, nas interações. E eu sempre fui aquela pessoa assim, já famosa, né, na família, nos amigos. Ah, não me mostra, me conta. E é óbvio que é mais fácil mostrar, é mais legal mostrar. O vídeo que eu vi lá no, nas redes já está editado, filtrado, ele já é mais bonito do que a minha capacidade de contar. Só que aí, quando eu mostro e não conto, eu perco uma oportunidade, de exercer a minha habilidade de comunicação, de memória, de repertório. A gente está perdendo repertório. Então a gente vai para a IA escrever texto porque não lembra, não sabe, não tem mais essa habilidade. Isso é quase como se fosse, não é um músculo, é fisiologicamente, mas é quase como se fosse um músculo. A gente tem que exercitar os nossos músculos sociais. Da mesma forma que a gente faz, né, a musculação física ou a mental, essa questão de, não, agora está muito barulho, eu preciso me recolher, eu estou cansada, eu preciso dormir, tem esse. Nós já temos falado disso bastante, né? E aí, a minha vingança particular com relação a essa questão do telefone foi que nesse ano, uma das estrelas do South by Southwest foi a Casey Killam falando de saúde social. Falei, ufa, vamos tirar os telefones das conversas. Então, eu, eu tenho, assim, essa provocação. A gente precisa fazer práticas sociais intencionais. Nem que nesse meio tempo seja marcar horário, mas não é só marcar horário e falar, oi, tudo bem, você está bem? Tiquei. Não. É estar lá, presente, sair de casa, andar na rua. É legal trabalhar em casa, mas às vezes andar na rua. Ontem eu andei na rua na Paulista, 7 da noite, 6h30, 7. Tem uma energia que eu não sou capaz de transmitir. Eu preciso vivenciar. Eu preciso entrar no elevador cheio num prédio comercial para sentir coisas que eu não sinto no elevador do trabalho remoto, do prédio residencial. Então, eu acho que é nesse lugar que eu quero trazer essa provocação de como nós podemos manter
os nossos relacionamentos sociais ativos. Juliana, uma coisa que me chama a atenção, a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, né? Em conexões presenciais, o que já fazendo a provocação, né? Que a gente conversou isso online, né? Sobre um tema que você trouxe, repertório, outro tema que eu acho que você vai acabar trazendo, que é pensamento crítico, e uma coisa, pensando em conexão social e empatia, né? Então, acho que são essas três coisas, a gente tem que. Como é que a gente junta isso, né? E qual que é a tua percepção da gente falar, vamos, como é que a gente alimenta essas três coisas? Porque não adianta também só ter pensamento crítico e não ter empatia em relação à percepção do outro, né? Então, precisa ter conexão social, não ter repertório. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco nessa linha, porque eu sei que você tem bastante coisa a dizer para a gente nesses três pontos, né? Empatia precisa ser vivida também, não adianta ser imaginada. Então, eu dei o exemplo do elevador lotado ontem. Aconteceu uma situação bem curiosa. Era um prédio comercial e estava cheio, e era uma empresa que tinha vários andares. Entrou uma pessoa em um andar e o outro que estava lá dentro falou: Ah, parabéns, é seu aniversário. Tinha, acho que, elevador grande, umas 8, 9 pessoas, e alguém começou: Ah, parabéns, vamos cantar parabéns. E eu ativei isso para um estranho. E entre, sei lá, 2, 3 andares, houve um parabéns para um sujeito desconhecido que fez aniversário, e todo mundo sorriu e acabou o momento. Mas eu fiquei com essa lembrança, e ele ficou com essa lembrança, e foi uma coisa ali no ato que isso é uma conexão social efêmera, mas é uma conexão social. E me fez bem fazer isso. Uma pessoa ali que estava num momento envergonhado de ser o centro das atenções do elevador, ganhou um abraço coletivo, de uma certa forma, um carinho. Então, acho que empatia precisa ser vivida, repertório precisa ser. É um trabalho também. Bom, e aí eu vou trazer. Eu sou fanática por leituras e livros, mas o livro não é só para ler a história, é muito além. Aí vem um pouco de curiosidade, né? Que eu sei que ele gosta muito, curiosidade e aprendizado. Ler livros, mas o que conta aquele livro? Onde ele está inserido? Que cidade é aquela? É uma ficção, mas é uma cidade real? O que mais que tem a respeito daquele assunto? Eu li um livro uma vez, faz alguns anos, chamado Um Defeito de Cor. É uma história de uma mulher que foi trazida de Daomé, no, eu não lembro quando era, acho que século XVII, XVIII, e conta a história dela, da escravizada no Brasil. Ok, beleza. Houve uma perspectiva. Alguns meses depois, eu assisti um filme, Hollywood, que eram sobre as mulheres guerreiras daquela região. E eles falavam da Home, Udai, eram os nomes das cidades em inglês, e uma hora eu falei assim, opa, é a mesma história, é o mesmo lugar. Então, o filme tratava das mulheres que ficaram e que lutavam contra a escravização. O livro contava de uma que veio, mas uma poderia ter sido a outra. É tudo ficção, mas com base em realidade. E eu só entendi o filme de uma outra forma porque eu tinha lido o livro. E mais uma porção de buscas na Wikipedia para entender que cidades eram essas, o que tinha acontecido. Então, isso é repertório. O entretenimento com curiosidade promove mais uma outra informação. O que eu vou fazer com isso? Não sei. Não tem um objetivo específico, não é leitura para uma coisa pontual. É por ela mesma, e isso vai gerando repertório, repertório, repertório. Então, que um dia pode ser usado ou não, até numa conversa com um estranho onde eu não tiver assunto. Ou não, mas é para mim, né, essa curiosidade. Então, esse repertório e a conversa também. Tem estudos onde as pessoas mais solitárias desenvolvem demência antes, porque se eu só penso, eu não preciso me esforçar para saber a palavra certa. Então, a própria troca estabelece essa musculatura, esse desenvolvimento da memória. É muito mais do que assim, tem vários campos, né? Mas acho que esse é o ângulo mais importante que tem
que tem ocupado assim os meus pensamentos nos últimos tempos. Uhum. Como manter as nossas relações sociais, a nossa humanidade, o nosso potencial de ser humano e aproveitar todo esse desenvolvimento tecnológico a nosso favor. É isso aí. E essa questão de repertório, né, me ocorre que sempre foi importante, né, mas eu acho que hoje em dia é mais importante ainda por causa do momento de incerteza e complexidade que a gente está vivendo e que tende a só piorar, vamos dizer assim, né, ficar mais incerto e mais complexo. Então, mesmo que você não tenha clareza de quando você vai usar aquele conhecimento que você adquiriu, né, ou aquela experiência que você viveu, é no momento de complexidade e incerteza que você aplica, né? Então, é aquela história do improviso, né? Então, como você não sabe previamente o que vai acontecer, nem você e nem ninguém, né? Então, na hora do aperto, é o seu repertório que te salva, né? E aí conecta com outra questão que é a socialização, né, que você está trazendo bem forte no papo de hoje, que é a inteligência coletiva, né? Então eu tenho o meu repertório, você tem o seu, o Miguel tem o dele, e aí a gente vivendo um desafio juntos, né? Cada um trazendo o seu repertório, né? Num momento de imprevisto, a gente consegue chegar na melhor solução possível para a gente naquele contexto, né? Então isso é fundamental, né? E aí eu Eu, começo a pensar aqui nos rituais que as organizações, as equipes, né, podem desenvolver, estabelecer para favorecer isso tudo, né? Favorecer essas conexões, esse aprendizado coletivo, né? Sim, porque os rituais são uma forma intencional de fazer essa musculatura, né? Essa É, musculatura social. E, e cada um vai ter o seu ritual, cada empresa vai ter o seu combinado, tem que ser alguma coisa que funcione. Pode ser, às vezes, até uma coisa simples, de 10 minutos enfim, de uma conversa presente, né? Presente com presença, não presente só estando ali. Ou um tema diferente, enfim, não vou ficar dando exemplos de rituais aleatórios. e o que conecta com isso é de aprendizagem contínua, em grupo, né? Então, a empresa pode ter um ritual intencional, né, como a gente está falando, de uns passarem conhecimento para os outros, né? Então, aprendi uma coisa aqui que pode ser interessante. E ter um espaço na agenda para um contar para o outro o que aprendeu no dia, na semana, né? Pode ser uma coisa técnica, pode ser uma coisa não técnica, né? Mas que vá aumentando o repertório do coletivo, né? Então, empresas que têm como valor, né, a aprendizagem, colocam esse tipo de coisa na agenda, né, que é esse aprendizado e crescimento coletivo, né? e eu acho que é o poder do que emerge, né? Porque se fazer a pausa, né, para deixar que as coisas emerjam, né? Ou seja, não ficar tudo tão, ou seja, é, o ritual, né, também parte da cultura, né, eu enxergo, né? Ou seja, de ter isso como a pausa como parte da cultura, e aí cada grupo vai encontrar a sua dinâmica. Por isso que eu achei legal que a Juliana não falou, é este ritual, ou aquele ritual, ou faça pausa a cada tanto tempo, cada um vai encontrar o modelo que faz sentido, né? Em relação ao repertório, eu acho muito legal essa história de você incorporar algo que te traz interesse e curiosidade para você ser uma pessoa melhor. E a partir disso, seja a utilidade do conhecimento é você ser uma pessoa melhor, aí você consegue fazer melhores conexões, né? Então, Juliana, eu queria que você trouxesse talvez mais alguns insights que você teve em relação a essa interação das conexões, algoritmos e IA, né? Que coisa mais recente você tem visto também, né? Que surge de como a gente está conduzindo a conversa até aqui, né? Que emerge daí? Eu acho que eu queria, em vez de falar das conexões, falar das pausas. Ahn, as pausas têm que ser reais, têm que ser pausas, porque sair da pausa e ir para o scroll não adianta nada, porque isso é uma interação imediata e superficial, mas ela não satisfaz a nossa necessidade de vínculo social.
Então, a pausa é real. Tanto é que, assim, a maioria das pessoas tem ideias incríveis no banho. Por quê? Porque não tem mais nada acontecendo. E nós perdemos isso. É, quantas mensagens, eu vou falar por mim, quantas mensagens eu já li esperando o elevador. Aí entra no elevador, eu fico com vergonha porque tem mais alguém. Eu adoro conversa de elevador, né? Mas elas sempre são interessantes. Tem mais alguém, eu fico com vergonha de ficar com o telefone na mão, os meus vizinhos já não ficam mais, fica cada um assim. Mas isso passa, isso não tem registro no nosso cérebro. E aí depois eu chego no escritório, esqueço de de responder a mensagem, vou lembrar no fim do dia. Olha o custo energético aqui de armazenar essa informação, ignorar, voltar. E precisa de muita disciplina e é muito difícil, mas acho que assim, então, o exercício é colocar essas pausas intencionais. Deitar no sofá e ouvir música. Quando foi a última vez que você fez isso? Apagar a luz, desligar todas as telas e deixar um silêncio e olhar pela janela, e deixar o pensamento vir. Andar com o cachorro, correr na rua sem música, sem nada, deixa o pensamento correr. Pode surgir coisas incríveis aí. Não é à toa que a meditação tem surgido ultimamente como uma ferramenta fortíssima, porque é uma chance intencional de deixar esse pensamento, essa criatividade solta. Então, acho que as pausas são importantes, mas elas precisam de alguns requisitos para que elas sejam pausas de fato. Isso é bem interessante. Outro dia eu estava ouvindo um influencer do mercado financeiro e falou, não, eu não tenho carro, eu pego Uber, eu fico já trabalhando dentro do Uber até chegar, falando, nossa, às vezes você pode olhar a paisagem, ouvir uma história interessante da pessoa que está te levando e coisas que permitam fazer essa conexão e pausa, e a pessoa está lá full online, né? Aproveitando para trabalhar enquanto está no Uber, como se isso fosse uma vantagem, né? Pode ser, mas o tempo Às todo vezes, né? isso não se sustenta. Até porque a gente precisa, né? A música só sai na combinação de sons e silêncios, senão é só uma constante. A gente precisa desses dois. Sim. E aí, acho que fica a provocação que eu deixo é essa, como colocar, como intencionalmente promover as relações sociais, promover os relacionamentos entre as pessoas, promover conversas genuínas e presentes, para que para que a gente possa continuar a manter a nossa humanidade, a nossa conexão humana. Porque a gente pode até tentar não ter, mas não adianta, porque nós precisamos disso. Então, isso vai nos fazer mal. Nós precisamos das conexões, nós precisamos da socialização, nós precisamos da troca, nós somos seres sociais. É isso aí. E quando a gente tem essa conexão, né, como a gente está falando aqui, eu começo a enxergar melhor, né, com outras lentes, a humanidade do outro, né? Eu enxergo a minha humanidade, a humanidade do outro, né? Eu sou vulnerável, me sinto segura de mostrar, né, que errei, que não sei, né? E permito que o outro também faça isso. É isso que faz um ambiente seguro, né, nos grupos, nas equipes, que leva a equipe a funcionar melhor, a trabalhar melhor, ter o que a gente chama de desempenho sustentável, né, porque são as relações que sustentam aquele desempenho, né, de uma forma mais longeva, né, vamos falar assim. Porque tem tempo para descansar, tem tempo para fazer pausa, como a gente está falando aqui, e isso aumenta a produtividade, né, ao invés de diminuir, como muita gente pensa. Então, realmente, de novo, né, cada equipe aí achar o seu jeito de fazer, né, mas colocar também essas pausas, né, e momentos de conversa profunda, de escuta profunda,
né? Vai aumentar o bem-estar da equipe, o desempenho e coisa e tal, né? É fundamental para a saúde física, mental e social, né? Como a gente está falando aqui, né? Tudo isso junto. Então, todo mundo ganha, né? O indivíduo ganha, o grupo ganha, as empresas ganham, a sociedade ganha, os clientes ganham e por aí vai, não é? Exatamente. E isso geralmente fica fora da estratégia, né? Quando a gente fala de estratégia, até desenvolvimento de pessoas, olhamos cada indivíduo isolado, a gente não olha o coletivo, a gente não olha as relações e deveria estar nas conversas de estratégia, de desenho de estrutura. E, Juliana, eu queria. O tempo vai voando aqui, nós estamos aqui já rolando o tempo de conversa, deixar, a gente vai falar a tarde inteira, o dia inteiro desse tema. Eu queria que você deixasse um recado, seja principal. Qual que é a mensagem principal, seja que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo aqui? E te agradecer demais por essa reflexão e pela qualidade de reflexão que a gente teve hoje. Muito gostoso. Hum, as relações sociais são fundamentais na nossa felicidade e na nossa longevidade. Então, a solidão mata. A solidão nos promove doenças. Não promove, mas deixa que elas abaixa a imunidade e deixa que elas aconteçam. Então, acho que o recado que eu deixo é o que que você que está nos ouvindo pode fazer intencionalmente hoje, agora, para promover um relacionamento social no seu dia a dia. Maravilhosa! Já estou aqui com uma listinha de coisas para fazer. Obrigada, foi um ótimo esse papo, adorei. Obrigado, Juliana. Obrigado quem nos assistiu. E aguarde novidades aí, porque vamos lançar mais coisas legais relacionadas ao Wellbeing Journey e novidades da Leader Academy, né? Então, sigam a gente nos nossos canais, acompanhem o que a gente tem feito aqui. É um prazer para todos nós compartilhar o pouco que a gente sabe, né? A gente vai aprendendo juntos ao longo da jornada nas nossas conexões sociais, tá bom? Até mais, até uma próxima. Tá, obrigada.